Bom dia, bem-vindos à aula de discussão sobre a videoaula 3, Evidências da Mecânica Quântica, parte 2. Né? Eu espero que vocês tenham visto o vídeo e eu queria saber agora se vocês têm alguma pergunta a respeito dessa videoaula. Bom, para começar a discussão, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Né? Então, a gente viu na parte 1 das evidências da mecânica quântica a interpretação da radiação do corpo negro. A radiação térmica era uma coisa que já era mais ou menos conhecida no final do século XIX, conhecida no sentido de conhecer a sua existência, mas ali no finalzinho do século XIX é que começou a se medir o espectro de emissão da radiação térmica. E as tentativas de se explicar esse modelo através da mecânica estatística e do eletromagnetismo falharam e começaram a surgir, então, algumas explicações iniciadas, obviamente, pelo Planck, partindo da quantização da energia dos osciladores na parede da cavidade, lá que simulava o corpo negro. Então, nesse sentido, o que começa a se perceber ali é que você não consegue explicar a natureza da emissão da radiação térmica, assumindo que os osciladores ou que aqueles entes que emitem a radiação térmica localizados na parede da cavidade, que eles têm uma distribuição de energia contínua, né? Então, ali já se começa a impor uma discretização, uma quantização de fenômenos subatômicos ali, né, ou atômicos. Então, nessa aula da parte 2, o que a gente viu foram dois fenômenos, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Eles têm uma certa semelhança entre si, porque ambos consideram a luz como composta por corpúsculos e não mais como onda, né? Voltando à concepção original do Newton. O Newton ele tinha a concepção de que a onda era composta por corpúsculos, mas com o experimento de Young se resgata os conceitos de Huygens e passa a se interpretar a radiação, pelo menos a luz, como onda. Com o efeito fotoelétrico, o Einstein ele assume que a luz é composta por um pacote de energia, então os elétrons que estão na superfície do metal, eles absorvem esse pacote de energia. Então, em princípio, a luz seria composta por pacotinhos de energia. Já o efeito Compton, ele é complementar ao efeito fotoelétrico no sentido de que você admite que esse pacote de energia também carrega momento. Então, um pacotinho que carrega energia e momento é um corpúsculo, né? Você começa a tratar a luz como partícula na sua concepção mais fundamental. No entanto, o Compton ele faz a hipótese de que essa partícula tem massa nula, o que é consistente o suficiente para despertar uma série de discussões a respeito da composição, da constituição da radiação eletromagnética. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que essas evidências da mecânica quântica, elas sempre nos remetem a uma interação atômica, a uma interação eletrônica, né? Então, a transição entre a física clássica e a física quântica, ela é justamente no ponto da história onde se começam a descobrir os fenômenos atômicos e nucleares e começa a se perceber que nesse mundo das coisas muito pequenas a física clássica ela não corresponde com a realidade, né? Ela não descreve bem a realidade
do mundo muito pequeno. Então, quero saber se alguém tem alguma pergunta a respeito desse vídeo, algum comentário. Tem a lista também, se alguém tiver alguma pergunta sobre a lista, a gente pode começar por aí. Bom dia, professor. Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo bem? Tudo sim. Bom, comentar que eu assisti a videoaula, eu gostei bastante. Eu quero até assistir novamente e surgiram algumas dúvidas, algumas inclusive que eu acho que eu já tinha e mantive, né? Ficou alguma coisa meio estranha. E assim, primeiramente, eu achei bem legal essa parte que começou a convergir, eu comecei a entender bem melhor e aceitar muito, né? Esse novo paradigma. Eu achei bem legal a forma que o senhor colocou ali. Disso eu fiquei bastante convencido. Porém, ainda, quando o senhor colocou assim, do experimento de Millikan, né, que ele consegue a constante de Planck, que é um valor bem diferente do que a gente tem hoje, né, menos 27, eu fiquei na dúvida porque eu vi que naquele experimento estava uma dependência, que era uma razão, uma dependência da carga elétrica. E aí eu queria saber se, quando mudou a constante de Planck, que a gente refinou, chegou nesse valor menos 34, isso aconteceu com a carga elétrica, foi matematicamente ou não? Teve um ensaio também que foi refinado e ambas as variáveis foram adequadas e a gente percebe que tem realmente essa convergência aí para esse novo paradigma. Ou não, ou refinamos uma e aí a gente chegou na outra pela matemática. O senhor tem essa informação? Na verdade, Gilberto, isso aí talvez seja uma coisa que eu devesse ter deixado mais explícito. Eu faço um comentário, mas talvez não tenha sido enfático o suficiente. Na verdade, essa diferença que você notou, ela é uma diferença de unidade. Ela não é uma diferença numérica, né? Se você notar bem, eu mostro os valores nas unidades como eles foram obtidos, que é erg vezes segundo, e não joule vezes segundo, que é o valor que você comentou. Tá, legal. Então, desde o começo se obtém uma constante de Planck que é mais ou menos próxima dos valores que a gente conhece, mas não são no SI, né? Eu não quis mudar porque eu queria deixar, tem uma figura que eu gosto de mostrar quando eu discuto o efeito fotoelétrico com os alunos, que é essa figura aqui, quer ver? Essa aqui, né? Então, veja, é um gráfico em papel milimetrado feito à mão, com anotações à mão. Então, como eu gosto de mostrar esse gráfico, e está aqui o valor que o Millikan obteve, 6,56 vezes 10 a menos 27, ele está em erg vezes segundo, né? Então, eu mantenho essas unidades, por mais que elas não sejam as mesmas do livro ou as mesmas que a gente está acostumado a trabalhar, né, no SI, por causa dessa figura que eu gosto muito, né? Então, não é uma diferença numérica, é uma diferença de unidade. Mas tem um pouco isso que você falou, sim. Tem um refinamento da medida da carga elétrica, tem um refinamento da medida da constante de Planck, essas coisas vão melhorando, porque a gente começa a querer testar a mecânica quântica em medidas cada vez mais acuradas. Então, quanto melhor a gente conhecer a carga elétrica e melhor a gente conhecer a constante de Planck, é melhor. Mas desde o começo esse valor já se começa a convergir num valor correto, né? Não é uma diferença de 4 ordens de grandeza, é só uma unidade. Bom. Oh, legal, professor, gostei bastante. Gostei mais ainda. Agora, eu tenho uma outra dúvida também, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Vai em frente, vamos esquentar a discussão. Legal. Sobre a parte assim, que eu tento imaginar, né, de pegar esse modelo, né, e tento visualizar, né, de alguma forma, fisicamente, né, como seria isso. E aí eu percebo, por exemplo, aquela parte, comecei a interpretar melhor, que você falou assim, a energia que está fragmentada e não a onda, né? Aí percebo, inclusive, que vai lá, a energia média entra multiplicando a equação da onda contínua. E aí depois, quando eu assisto novamente essa aula e vejo essa coisa da massa nula, né, da partícula, né, a partícula ter a massa nula, aí eu visualizo isso e aí uma coisa que eu vejo a partícula com massa nula, se não sendo a própria onda fragmentada. O que mais poderia ser? Porque essa partícula ela tem um comprimento de onda, ela tem uma frequência
E a única diferença é que é porque ela está indo para frente também, né? Com relação a uma partícula, por exemplo, de uma onda de uma corda, por exemplo, não uma partícula com massa, que ela só faz a oscilação. E aí, vendo a partícula sem massa, não seria a própria onda fragmentada? Na minha cabeça vem isso e sei lá, uma coisa estranha de materializar. Gilberto, é estranho mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, eu fico contente que você está com essa dúvida, porque a intenção dessas aulas é justamente colocar essa dúvida. Por que eu estou falando isso? Eu estou ensinando para vocês, ou estou tentando ensinar para vocês uma nova... a gente está se situando no final do século XIX, começo do século XX. Então, em princípio, essa mecânica quântica, nesse contexto histórico, ela é uma nova física. Hoje, essa física já tem 100 anos, né? Então não dá para chamar mais de nova. Mas a questão é justo que eu estou tentando colocar no curso um certo desconforto conceitual, um desequilíbrio conceitual, para que a gente resgate isso mais para frente. Então, essa é realmente como é que chama? Quando uma série dessas que o pessoal acompanha termina com um suspense que deixa todo mundo... Cliffhanger. Isso. Eu estou deixando essa coisa para a gente discutir melhor. Oi? Pode falar, Gilberto. Não, foi só um comentário. Achei que tá interessante. Então, eu estou colocando essa coisa que é um desconforto conceitual intencionalmente, que é como a gente compatibiliza esse conceito de partícula. Tem hora que é onda, tem hora que é partícula, e essa tem massa nula, né? Então, a próxima aula é a parte 3 das evidências da mecânica quântica, onde a gente vai ver mais alguns efeitos atômico-nucleares. E aí a gente vai para a hipótese de de Broglie. E quando a gente for para a hipótese de de Broglie, é que a gente vai começar a discutir esse desconforto conceitual, entende? Eu não quero dar um spoiler do curso, quero manter todos interessados em ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas sim, é desconfortável, tem massa nula, é onda e é partícula, tudo isso ao mesmo tempo. Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Não sei se você fica desconfortável em aguardar um pouco para a gente discutir isso. Não, pelo contrário, eu quero assistir a aula novamente, porque eu quero detalhar algumas coisas, principalmente a parte matemática, ela gostei muito. E eu também não gosto de spoiler, eu vou aguardar também, estou ansioso. Obrigado, professor. Eu que agradeço as perguntas. Veja que agora a gente está discutindo uma coisa que mais era sabidamente uma onda e que apresenta características de partícula. Mas em algumas aulas nós vamos discutir coisas que são notoriamente partículas e começam a ter comportamentos de onda. E aí nós vamos discutir que onda é essa e que partícula é essa. O que é ser uma partícula, o que é ser uma onda, né? Então, é o que vem por aí. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu me lembro de algum comentário no grupo do WhatsApp a respeito da descrição do experimento do Millikan. Essa, eventualmente, é uma discussão que pode não fazer parte do curso dado por outros professores do Instituto, mas pelo fato de eu trabalhar com física experimental e eu trabalhar dentro da área de física experimental com instrumentação, faz com que eu tenha uma predileção em discutir esses assuntos. Eu vejo uma beleza muito fundamental a respeito desses experimentos clássicos, né? Então, eu procuro trazer essa discussão para as aulas quando
elas são pertinentes. E eu achei que nesse caso era pertinente. Veja que todo o cuidado que o Millikan teve para tentar obter uma constante, para tentar obter as medidas experimentais o mais acuradas possíveis, era uma tentativa, na verdade, de derrubar o artigo do Einstein. Era uma tentativa primeira de tentar derrubar aquela hipótese de que a partícula podia ser composta de pacotes de energia, né? Como eu comentei no vídeo, o Millikan não só era contra essa visão, como ele chamou o Einstein de responsável na introdução do paper, né? Então, mas mesmo assim mostra o comprometimento do Millikan quando ele conclui que a única explicação que consegue concordar com os dados experimentais é a do Einstein, né? Então, eu acho isso extremamente interessante e, assim, eu vejo, como eu falei, eu vejo beleza nisso, né? Essa idealização de um experimento para reduzir o ruído e tentar codificar aquela informação de uma forma que a gente consiga entender, né? Então, por isso que eu procuro colocar esse tipo, ou eu descrevo o experimento desse jeito, ou então eu faço uma discussão do experimento dessa forma aqui, né, do efeito Compton, que é uma forma onde eu não discuto o aparato experimental em si, mas eu tento mostrar como o resultado é obtido experimentalmente, né? Então, isso é uma coisa que é desconfortável, é difícil de ensinar física moderna por causa disso, de eu ter que explicar resultados e experimentos que eles não são transferíveis. Quer dizer, eu não posso falar para você, faça na sua casa um experimento desse aqui que você vai ver que vai obter um resultado desse. Você vai ter que acreditar no professor, vai ter que acreditar no iceberg ou no paper que o Compton publicou, se você for atrás do paper original, e vai ter que acreditar, né, nesses resultados, né? Vai ter que olhar o paper e entender isso. E o que eu tento mostrar aqui é o rigor que foi tomado para se executar esse experimento, né? Isso é importante, não é uma questão, é uma questão de convencimento, né? Eu convencer vocês de que realmente esse fenômeno ocorre e esse é o resultado que se obtém dele. Essa dificuldade vai ficar ainda mais sensível nas próximas aulas. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vou comentar de novo. Porque são duas questões que eu gosto muito, essa coisa do experimento, né? Uhum. Eu acho bem legal estar entendendo como que é feito e inclusive todas essas medidas de segurança, né? Porque eu sempre fico meio desconfiado e até porque muitas vezes a gente não consegue fazer, né? E muitas vezes, por exemplo, eu fico na dúvida, por esse experimento de Millikan, a gente tem na universidade feito como um similar a esse, sempre é um modelo muito mais moderno, né? Então diferente de como foi feito e obtido as coisas no passado. Aí eu fico sempre curioso para realmente já foi obtido de uma outra forma, chegou no mesmo resultado. Eu acho isso muito legal. Inclusive a parte de obter energia cinética dos elétrons, aquela explicação foi muito boa e eu sempre fiquei nessa dúvida. Assim, então como você sabe, né? Como é que você consegue medir a velocidade de um elétron, né? Então essas dúvidas que dificultam um pouco às vezes a pessoa aderir, né, ao novo paradigma com uma certa confiança, né? Eu acho que essa parte é fundamental, eu gosto muito. Por exemplo, a engenhosidade dos experimentos, né? A trava magnética que o Millikan coloca, é uma coisa eu acho que é super bacana, são coisas que eu vou visualizando e percebendo essa evolução também, né? Eu acho que da engenharia, da tecnologia junto com a ciência. De fato, essa questão, eu podia ter passado batido sem explicar o que era aquele braço magnético, né? Mas eu acho ele importante, uma vez que você está mostrando que ele está tendo cuidado de não ter que abrir esse sistema para que as superfícies oxidem novamente, né? Então, é todo um cuidado no tratamento da superfície, né?
Se você coloca de um jeito que você tem que abrir esse arranjo experimental para trocar a superfície, você expõe tudo ao ar ali dentro e oxida tudo de novo. E essa faca é justamente para remover essa camada de oxidação, né? Então, é uma atenção aos detalhes que é fundamental. Tem uma outra questão que é como ele fazia vácuo lá no começo do século XX. Hoje, o vácuo nós temos diversos modelos de bomba, a gente pode pedir um orçamento da bomba e comprar uma bomba, mas como é que era naquela época, né? É curioso de se pensar a respeito disso. Hoje, como você disse, a gente consegue fazer esse experimento tecnologicamente de uma forma superior, no sentido de que a gente tem muito menos trabalho, mas eu tenho dúvidas se no experimento didático a gente consegue um valor mais acurado do que o Millikan obteve, né? Eu acho que a gente consegue alguma coisa compatível com muito menos esforço, que já é uma coisa fantástica. Tem no chat uma pergunta da Jade. Ela diz: professor, nas implicações do modelo de Einstein, ele diz que a energia da radiação eletromagnética se propaga em pacotes localizados no espaço, mas depois fala que permanece localizado à medida que se afasta. Aí eu fiquei confuso, não sei se efetivamente entendi essa frase. Então, Jade, a questão talvez seja o seguinte: o Einstein, quando ele modela, diz que aquele pacote é localizado no espaço, o que ele está dizendo é que aquele pacotinho ele vai interagir com um elétron somente, né? Então, esse elétron, que é localizado no espaço, ele está em uma região do espaço, ele é atingido por esse pacote, mas se você for pensar que ele pensa, por exemplo, se você tem um modelo ondulatório da luz, você teria uma onda se propagando esfericamente, então ela atingiria vários elétrons ao mesmo tempo, sem uma localização espacial, né? Então, quando você diz que o fóton ele é um pacote de energia localizado no espaço, o que você está dizendo é isso. Então, quando você também diz que ele permanece localizado conforme ele se afasta da fonte, é justamente você assumir que existe uma distribuição de fótons. Essa distribuição ela está se propagando com uma distribuição, está se propagando como se fosse uma casca esférica aumentando, mas aquela densidade de fótons por milímetro quadrado, digamos assim, dessa área, dessa esfera, ela vai reduzindo, que seria uma espécie de redução, atenuação por distância, né? Mas independente de qual é a distância que esse elétron estaria da fonte, ele vai interagir com um único fóton, ou um fóton vai interagir com um único elétron localizado no espaço. É isso que quer dizer essa afirmação. Eu não sei se ficou mais claro, mas a gente pode pensar num contraste com a onda, né? Uma onda ela não atingiria um único elétron, ele atingiria vários elétrons ao mesmo tempo. Imagina a onda do mar quando ela se aproxima da praia. A onda ela não colide na praia em um único ponto, né? Ela colide na praia numa extensão, né? Então é uma analogia, mas é isso que está querendo dizer, que o pacote é localizado no espaço. Eu respondi sua pergunta, por favor, comenta no chat. Ótimo. Aí tem uma pergunta do Antônio. Professor, sobre a expressão do efeito fotoelétrico, poderia explicar de novo? Acabei me confundindo bastante com essa de potencial de corte e energia cinética máxima. Vamos ver se... Eu acho que você está falando é disso aqui, eventualmente. É disso aqui, Antônio? Faz um comentário no chat para mim. Ou seria daqui, né? Vamos começar aqui explicando o que é energia cinética máxima. Aqui? Bom, eu vou
Ah, tá. Bom, eu vou chegar lá então, tá? Basicamente, o que o Einstein está dizendo é o seguinte: os elétrons eles estão aprisionados dentro do material. Esse aqui seria um gráfico de potencial de aprisionamento de um metal unidimensional. Existe isso? Não, tá? É um modelo mental isso daqui. Então, o que acontece? Essa aqui é a direção x e o metal estaria entre o x igual a zero e esse x igual a aqui, sei lá, essa largura aqui. Então, aqui dentro é metal, fora disso aqui é vácuo, certo? Então, o que acontece? Tendo potencial aprisionador, a energia potencial aqui, ó, ela é negativa e ela é zero fora do metal. Então, um elétron que tem uma energia mecânica nesse nível aqui, por exemplo, ele só pode estar restrito dentro dessa região aqui, veja só. A energia mecânica menos a energia potencial, aqui nessa região ela é positiva. Né? Então, o elétron pode ficar aqui, ele vai ter uma energia cinética aqui, e quando ele chegar na parede, ele vai sentir uma força muito grande. Lembra que a força é menos o gradiente do potencial, né? Menos du dx. Então ele vai ser refletido para cá, quando ele estiver vindo para cá, ele bate aqui, fica refletindo aqui dentro, né? Uma energia cinética dada pela diferença entre a energia mecânica e a energia potencial. Nessa região aqui externa, o elétron não pode ficar, porque a energia mecânica menos a energia potencial seria negativa e seria uma energia cinética negativa. Então ele fica restrito aqui dentro, né? Eventualmente, o que pode acontecer é que o fóton chega, ele dá uma energia para o elétron, a energia mecânica desse elétron é promovida a esse nível aqui, por exemplo, e aí, quando o elétron estiver nessa região onde antes ele tinha energia cinética negativa, ele passa a não ter mais, porque energia menos energia potencial passa a ser positiva, né? Então, tendo o elétron essa energia potencial, ele pode ficar livre aqui. Então, essa é a explicação, é o modelo do Einstein para a absorção de um fóton e promoção para o vácuo, dada a absorção de um pacote de energia, né? Agora, o que acontece é que a gente tem que fazer a seguinte consideração aqui. Se você pegar um elétron que está aqui no topo desse poço de potencial aqui, ó, e dá para ele uma energia, ele vai vir aqui para cima. Mas se você pegar o mesmo fóton e fizer uma interação com o elétron que está mais aqui embaixo, ele vai chegar aqui em cima num nível um pouquinho inferior, né? A gente pode atribuir essa diferença, eventualmente, a uma colisão com os outros elétrons, colisões interatômicas, alguma coisa nesse sentido. Mas se o fóton interagir com um elétron que esteja mais profundo aqui, ele vai sair com uma energia inferior. Então, a energia máxima que ele consegue obter, a energia cinética máxima que ele vai ter depois que ele sair desse poço, seria a energia do fóton, que é a distância daqui até aqui, menos a função trabalho, que é essa daqui. Então, é isso que está dizendo aqui. A energia cinética máxima vai ser igual à energia do fóton menos a altura do potencial. Tá? Não sei se isso explica a sua pergunta. Enquanto o Antônio dá uma confirmação se respondeu ou não a pergunta dele, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Algum comentário sobre a aula? Professor, eu tenho uma dúvida. É o Matheus que está falando. Bom Oi, dia. Matheus. Bom dia, tudo bem? Tudo beleza, senhor, tudo bem? Eu tenho uma dúvida em relação à falha da mecânica clássica em relação à explicação a hipótese que ela trata, né? São três falhas, se não me engano, que eu até errei no quiz e eu queria entender melhor. Assim, deixa eu só achar aqui, eu já... Peraí.
E ela fala do tempo de... Como se diz? Tempo de espera? Isso, exatamente. Eu fiquei um pouco confuso, porque no quiz, pelo que eu não me lembro certo, mas no quiz ela fala que a mecânica clássica, ela espera que não haja esse tempo de espera. E no slide eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. Sei. Bom, eu não me lembro exatamente da pergunta do quiz, eu vou checar depois. Mas Ok. a questão aqui é que, classicamente, se espera um tempo de... se espera um tempo de espera. É uma frase horrível, mas... classicamente, há uma previsão de um tempo de espera para a emissão do elétron, dada a incidência do fóton. Né? É previsto um tempo de espera, e esse tempo de espera é cada vez maior, ou classicamente se espera um tempo se prevê um tempo de espera cada vez maior quando a intensidade da radiação diminui. Né? É como se você estivesse aguardando o elétron acumular energia suficiente, ele está absorvendo energia continuamente, e ele vai aumentando sua energia até que chega um ponto que ele tem energia suficiente para transpor a função trabalho. Né? É mais ou menos isso que se esperaria classicamente, mas não é isso que se observa. Quer dizer, se o fóton não tem a energia para promover o elétron não vai acumulando fótons de mais baixa energia. Né? Então, é isso. Professor, pode falar. Não é que eu fiquei com uma dúvida em cima dessa questão, mas pode falar. Eu ia só comentar que eu acho que talvez o que tenha gerado uma confusão, que aí é uma questão talvez de interpretação, é como está escrito no slide, a ambiguidade se a falha é que o modelo clássico espera que não ocorra o atraso, ou que a falha é que não ocorre o atraso previsto pelo modelo clássico. Acho que talvez seja uma coisa meio de interpretação de texto mesmo. Da questão, você diz? Não, do próprio slide, assim, porque ele fala, né, falha 3, né, do modelo clássico. E para baixas intensidades da luz não ocorre atraso. Aí talvez gere uma confusão de que a falha é que no modelo que eles perceberam não ocorre esse atraso, ou que... eu tô tentando formular assim, porque acho que tá meio confuso o jeito que eu tô falando, mas... sei, entendo. Eu não sei se deu para entender, sabe? A falha é que... a falha da mecânica clássica é que ela prevê um atraso e esse atraso não existe, né? Então, a frase, ela reflete a realidade observada. Para baixas intensidades de luz, não ocorre atraso na injeção de elétrons. Né? É isso que... Professor? Oi. Nesse caso, eu concordo, assim, se imaginando classicamente que o elétron estaria sendo carregado, né? Então, se ele fosse sendo carregado, aí eu esperaria realmente que tivesse um atraso, aí não tem. Mas e se eu pensasse assim que se eu tenho uma onda classicamente, e aí o elétron ele está interagindo, como a gente tem uma evidência empírica, com uma frequência da onda, né? E não poderia ser, por exemplo, a frente da onda, a onda clássica, e a frente da onda com aquela frequência, e em vez de ser um pacote, a frente da onda não seria só o suficiente para isso? Para mover o elétron? E aí seria uma onda clássica? Por que ela tem que ser essa onda fragmentada? Então, toda a questão é com relação a esse termo, intensidade. Né? Classicamente, a intensidade da radiação eletromagnética ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Né? Então, você tem uma grandeza, que é lá do vetor de Poynting, que você vê em eletromagnetismo, que é a taxa de energia transferida por unidade de área, por unidade de tempo, né? Que é o vetor de Poynting. Então, quando você tem uma radiação de baixa intensidade, você teria um campo elétrico reduzido. Então, nessa concepção clássica de que o elétron está interagindo com esse campo elétrico e com o campo magnético,
o que acontece, você pode imaginar ali, é que o campo elétrico vai transferir energia para o elétron e ele vai poder transpor a função trabalho. Nessa condição de baixa intensidade, seria um campo elétrico menos intenso, seria um campo elétrico fraquinho que está lá oscilando o elétron. Então, o que você está dizendo é realmente o que é a interpretação clássica. Ele tem uma frente de onda chegando, é um campo elétrico que está chegando, está interagindo com aquele elétron, mas a questão é relacionar a intensidade com a intensidade desse campo elétrico. Então, quando você está falando de baixa intensidade, classicamente você está falando de campo elétrico menos intenso. Essa que é a questão. Entendi. Tá, legal. O Antônio respondeu aqui no chat, mais ou menos como se a função trabalho fosse o potencial que o elétron tem que vencer para estar livre. Sim, é exatamente isso. A função trabalho é a energia que o elétron tem que ter, a mínima energia que o elétron tem que ter para sair do material. E outra pergunta seria se a energia cinética a qual estamos falando é relativística ou clássica. Isso se confunde um pouco na lista. Qual o exercício, Antônio? Porque nessa discussão dos slides, ela não é exatamente uma consideração se eu estou falando de energia cinética num regime clássico ou relativístico. Né? A gente está falando, em princípio, aqui só de transpor o potencial de aprisionamento. Né? Veja só. Eu acho que existiu aí um certo preconceito a respeito da minha frase aqui, vamos ver. Porque todas as falhas aqui, elas estão, a frase que segue aqui, elas estão denotando o que acontece na prática, o que é observado experimentalmente. E aí vem uma explicação em áudio do professor explicando qual é a falha da mecânica clássica. Então, as frases, elas estão seguindo a mesma lógica, mas a explicação de por que é uma falha clássica, ela vem no áudio. Né? Talvez essa seja a origem da confusão, tentar interpretar a frase solta, mas as três frases das três falhas estão refletindo as observações experimentais. E aí vem o áudio explicar por que a física clássica não prevê isso. Né? Então, talvez, se olhar por essa perspectiva, seja um pouco mais linear. O Antônio está falando que é o 7 e o 8. O exercício 7 e 8. Vamos ver. Então, Antônio, aqui você está falando do efeito Compton. São dois exercícios de efeito Compton, certo? E aí, de efeito Compton, você tem que considerar energias relativísticas, a conservação da energia relativística. No caso do efeito fotoelétrico, não tem necessidade de se supor se é clássico ou relativístico, porque você só está pensando na conservação de energia. Então, você tem um potencial para transpor esse potencial, você tem que ter uma energia superior. Você não precisa fazer uma conversão para momento, conversão para velocidade, ou saber se a massa mudou, não tem essa questão. Mas no caso do efeito Compton, se você for ver aqui, tem uma demonstração que é baseada na mecânica relativística. Né? Então, tem uma confusão aí. Então, quando a gente está olhando o efeito fotoelétrico, a gente só está conversando de conservação de energia. Aí não precisa se fazer nenhuma hipótese. Mas quando a gente vai para o efeito Compton, onde a gente vai misturar o conceito ou vai da energia para o momento, do momento para a energia, massa zero, massa não zero, aí a gente tem que ir para as expressões relativísticas aqui. Tá? Thiago, posso só fazer um comentário sobre esse exercício 7? Claro, André. É que realmente, embora seja um exercício de efeito Compton e a conservação de momento e energia cinética é relativística,
Como o núcleo, a velocidade de recuo dele vai ser bem pequena, né? Dá para fazer a aproximação para energia cinética clássica, que o exercício dá para resolver mais fácil e não tem problema. Só para dar uma dica assim O pro 7, pessoal. você disse? Uhum. Ah, sim, é. Professor, Oi. é, Oi, oi, bom Gabriel. dia. Bom dia. Professor, na verdade a minha dúvida, assim, ela é mais conceitual, assim, talvez nem tanto, na verdade. Enfim, eu estava conversando com o André na sexta-feira até sobre ela, e ela consiste, assim, eu fui fazer o exercício 8 da lista 2 e foi daí que ela surgiu, né? Eu até conversei com o André, ele me ajudou a entender aonde conceitualmente eu estava considerando coisas, né, erradas, e no fim das contas eu entendi que se você tem um elétron livre, por exemplo, né, você não pode falar de energia interna, porque o elétron ele é uma partícula elementar, e eu não, nele em si, né, na constituição dele, você não tem como falar sobre energia interna, então você só fala de energia interna quando você está falando de um grupo de partículas, enfim, né? Porque o que aconteceu no 8 é que eu interpretei meio errado no sentido de que como se o elétron pudesse ter tido uma energia interna e assim, eu cheguei no resultado correto por causa dos passos ali algébricos que eu tomei, mas o conceito estava meio errado na minha cabeça, né? Enfim, o André me ajudou a entender essa questão de que quando o elétron está livre, ele não absorve, no fim das contas, o fóton, né? É mais como se fosse uma colisão mesmo, e o fóton transfere uma quantidade de energia, mas ele não é absorvido completamente pelo elétron. A minha questão, professor, é que assim, o livro, o Iceberg, ele fala que a gente chama de efeito Compton, ou de espalhamento Compton, quando o fóton, quando um fóton ele muda, né? Ele é remitido, ele é absorvido e emitido com uma frequência diferente da que ele foi absorvido, né? Ele é emitido com uma frequência diferente da que foi absorvido. E não que seja o mesmo fóton, né? Eu estou falando só por uma forma de tentar resumir o pensamento, mas enfim, tem uma diferença nessa absorção e emissão nesses fótons e o livro chama isso de efeito de espalhamento Compton. E ele diz que quando não há uma mudança de frequência, ou né, uma mudança de energia entre esses fótons, o absorvido e o emitido, a gente chama isso de espalhamento Thomson. A minha questão estando o elétron livre ou o elétron preso a um corpo, né, a um metal, sei lá, eu posso chamar, né, o efeito Compton em si, ele acontece tanto para o que está livre quanto para o que está preso. Acho que essa é a primeira pergunta. Sim, né? Eu acredito que a resposta seja sim, mas é que ficou meio confuso para mim nesse sentido, porque quando o elétron não, aparentemente, quando o elétron não se solta da camada do metal, você tem que usar lá no deslocamento Compton, você usa a massa total por exemplo, do átomo, ao invés de só do elétron, porque ele não soltou. Então você usa essa massa total e aí vai dar um deslocamento bem curto e aí o fóton que vai ser reemitido, ele não vai ter uma mudança de energia muito grande. Eu não sei se o senhor captou aonde parece que está confuso essa questão do efeito Compton com relação a se tem que soltar ou não para que mude a frequência e o que é e o que não é exatamente o efeito Compton nessas concepções. Eu acho que está aí minha dúvida. Eu não sei se eu consegui expressar muito bem. Tá, vamos ver aqui. Se você for nos slides aqui da demonstração do efeito Compton, tem aqui a parte da conservação do momento, né? Então, se você for ver, tem o momento inicial do fóton, tem o momento final do fóton e o momento final do elétron.
Então, para eu demonstrar o efeito Compton, eu já parto do pressuposto de que o elétron ele está em repouso, certo? Então, é uma colisão de um fóton com um elétron que está em repouso. Um elétron que está aprisionado, ele pode estar em repouso, né? A questão dessa sua pergunta é relacionada a isso. O efeito Compton aqui, ele é um efeito de espalhamento de uma colisão binária. Toda vez que você puder pensar numa colisão binária de um fóton com um elétron, seja ele em repouso, seja ele preso, mas com um momento muito baixo comparado com o momento do fóton, né? Aí você pode dizer que é um efeito Compton, mas a característica fundamental do efeito Compton é a mudança de frequência do fóton, é o shift de comprimento de onda, né? Então, se o elétron, de alguma forma, nesse processo, ele ganha uma energia do fóton, você chama isso de efeito Compton. Se ele não ganha, né, ou se a partícula com quem ele interagiu, seja o fóton interagindo com o núcleo inteiro, por exemplo, com o átomo inteiro, aí ele vai transferir uma energia muito baixa e vai ser refletida com o mesmo comprimento de onda. Então, a característica do efeito Compton é a mudança do comprimento de onda, né? Então, não sei se isso responde a sua pergunta. Eu acredito que responde sim, professor. Porque aí na minha cabeça eu fico pensando, por exemplo, quando no caso do elétron livre mesmo, normalmente, vem um fóton e colide com ele. Ok, a gente faz os cálculos lá, conservação de energia, energia relativística, e aí a gente vê que o elétron ele ganhou pouquíssima energia cinética, e o fóton ele consequentemente ele praticamente bateu de raspão e ele passou reto pelo elétron. Então, né, é como se ele tivesse sido absorvido e remetido na mesma direção em que ele estava andando, mas como ele não pode ter uma energia absorvida propriamente dita por esse elétron, além de dele ganhar energia cinética, isso continua sendo um efeito Compton, mesmo, tipo, nesse caso que o elétron não ganhou uma energia cinética e o fóton basicamente só passou por ele sem mudar de energia, né? Sem mudar de comprimento de onda, nada do tipo. Isso ainda é um efeito Compton, mas é um caso específico do efeito Compton. Assim, eu não sei como que eu vejo. Na verdade, repete de novo esse seu experimento mental que eu não entendi. Quando o deslocamento Compton, professor, ele depende só do ângulo com que o fóton, com que o fóton vai se afastar. Depois da colisão, o ângulo com que ele sai da colisão. Se esse ângulo é nulo, a gente vai ter um deslocamento Compton nulo também. E se o deslocamento Compton é nulo, você não teve uma variação na energia desse fóton. É como se ele só tivesse passado por ali. Isso ainda é um efeito Compton? Eu acho que como é que eu posso dizer? Existe um problema que a maioria dos dilemas que a gente enfrenta na mecânica quântica, eles são, na verdade, um problema estatístico, né? Quando a gente fala de um fóton que passa perto de um elétron e ele é espalhado com um ângulo zero, a gente está dizendo basicamente que não houve a colisão, né? Você percebe isso? Então, exatamente. A questão é que quando a gente olha a expressão do Compton, do deslocamento Compton, o que a gente está vendo ali dado que houve uma colisão e você mediu um fóton que foi espalhado com um ângulo θ da sua direção inicial, qual é a energia que você vai medir ali, né? Então, quando você interpreta o efeito Compton em uma colisão de um fóton com um elétron, você pode chegar nessa inconsistência de dizer o fóton foi espalhado no ângulo zero,
O fóton que é espalhado no ângulo zero, ele não é espalhado, né? Mas a questão toda é que a gente observa esses fenômenos, não que isso seja um fenômeno coletivo, mas a gente observa as coisas coletivamente, né? Como a gente vai ver em uma ou duas ou três aulas, a gente é difícil a gente discutir a colisão de um fóton com um elétron. É difícil. O que acontece é que, se você for ver a medida do Compton, olha só, ele está medindo um monte de fótons aqui, certo? Uma pancada de fótons que estão sendo emitidos na direção de uma folha, e ele está medindo vários fótons espalhados em várias direções diferentes, entende? Então aqui ele está acessando, nesse pico aqui, ó, ele está acessando qual é a energia dos fótons espalhados nesse ângulo, mas também a probabilidade de que esse evento ocorra, de que um fóton seja espalhado nessa direção. E Física Moderna 1, a gente não fala sobre essa probabilidade, mas a gente tem que discutir, no ponto de vista da mecânica quântica, qual é a probabilidade de que ocorra espalhamento de um fóton na direção de um ângulo de espalhamento de 135 graus. Mas eu não falei sobre isso. Eu só falo qual é a energia do fóton que é espalhado a 135 graus. Mas eu não falei nada da probabilidade de ser espalhado a 135 graus, né? Então, eu acho que é o que está faltando na discussão, é colocar esse caráter de probabilidade. Quando você diz, porque se o fóton passou direto, né? Existe a probabilidade do fóton passar direto porque o material é cheio de vazio, né? O material ele tem o núcleo e muito pequenininho, cheio de vazio, que de vez em quando passa um elétron ali, e o fóton pode passar ali no meio. Então a gente está falando de um efeito estatístico, e aí nesse efeito estatístico o espalhamento pode ser nulo, entende? Então eu não sei se isso ajuda a sua pergunta ou se mais atrapalha do que ajuda, eu não sei. Não, ajuda sim, professor. Então, inclusive é por isso que você tem, no fim das contas, esse gráfico do deslocamento Compton, né? Porque ali são as maiores probabilidades, elas se encontram mais nesses picos mesmo, né? Só que você tem chance de você ter um espalhamento que não modificou a energia dos fótons que estão incidindo ali, como você tem uma chance dela modificar essa energia. Aí eu não sei, depende mais de em que elétron que ela colidiu né, com que elétron aconteceu essa colisão. Por exemplo, se ela está com um elétron, se houve mais colisões com um elétron que está mais fundo, ele está preso mais profundamente nesse material, você pode dizer que a chance de haver uma modificação é maior. O que eu não entendi muito bem é o que exatamente dá essa probabilidade, entendeu, professor? De você achar o fóton com uma energia e com outra dentro desse gráfico do deslocamento. Eu vou comentar en passant um pouco isso na próxima aula, na parte de evidências da mecânica quântica, parte 3, onde eu vou mostrar um gráfico de quais são as probabilidades de efeito fotoelétrico, efeito Compton, tem um outro efeito que a gente vai discutir na aula que vem também. Então eu mostro um gráfico das probabilidades ali, mas cada uma é descrita teoricamente por uma expressão, e aí isso foge ao escopo de Física Moderna 1 e Física Moderna 2. Então, tem uma questão relacionada à energia do elétron, ao momento do elétron, às direções entre o fóton e o elétron. Tem um monte de coisa que tem que levar em consideração, né? Se não me engano, a probabilidade de espalhamento Compton é dada pela equação de Klein-Shina. É uma equação que dá se não me engano, pode ser que eu esteja enganado. Mas a questão é que existe a probabilidade do evento, e é essa probabilidade que a gente tem que abordar quando fala do que você está dizendo. Uma outra coisa é que, por exemplo, nesse espalhamento a 0 graus,
quando a gente olha aqui a 135, é evidente quem é o espalhamento Thomson, quem é o espalhamento Compton. Mas em 0 graus, quem é quem? Não é? Faz sentido. Então, não tem... é meio que quando você está vindo para cá, você está indo numa direção onde não faz diferença qual foi o efeito, porque esse espalhamento, eles se confundem. Né? Então, enfim, esses processos subatômicos aí já começa a entrar em eletrodinâmica quântica, né? Então, não é exatamente o mote desse curso, mas a gente pode pensar com relação a essa questão de probabilidade. Qual é a probabilidade que o fóton vai ter de espalhar em cada um dos elétrons que estão nas camadas do átomo, né? Então, ele vai ter a probabilidade de espalhar por efeito Compton, por efeito fotoelétrico, enfim, espalhar não, interagir, né? Interagir. Cada processo vai ter uma probabilidade particular. Professor, perdão, tá insistindo um pouco demais, talvez, nessa questão do efeito Compton. Não tem problema, não. É que a última coisa só que eu queria que o senhor me talvez esclarecesse é quando exatamente no deslocamento Compton, eu tenho que considerar que a interação foi feita só com o elétron, ou só com um átomo inteiro, ou com uma molécula inteira. Porque, se eu não me engano, acho que no próprio exercício 7 da lista 2, a gente chega a fazer um cálculo com a massa de uma molécula inteira de, acho que é nitrogênio, né, gasoso. Mas a minha dúvida é que, assim, eu não sei se eu estou confundindo, mas eu tenho a impressão de que em algum momento do livro, o livro disse que quando não ocorre o efeito fotoelétrico, ou seja, quando o elétron ele absorve o fóton e ele se desprende, ou melhor, na verdade, assim, eu acho que o que eu estou confundindo é que, assim, o efeito fotoelétrico é quando o elétron absorve completamente o fóton, né? E ele se desprende daquela energia potencial ali, se desprende daquele material e ele saiu dali. Ele não vai emitir outro fóton após o efeito fotoelétrico, porque a energia foi usada para ele se desprender exatamente daquela energia potencial, né? Daquele campo potencial ali. Mas, assim, o que eu entendi é que não quando acontece fotoelétrico, no caso, por causa disso, né? Mas existe eu não entendi muito bem quando que eu considero cada massa, entendeu? Eu preciso que o elétron se desprenda para mim considerar só a massa dele no efeito Compton, ou se ele ficou preso no átomo, eu tenho que considerar o átomo inteiro? Então, de novo, é porque você está... o que você está dizendo é, eu tenho um fóton, ele está lá indo interagir com um elétron. Como que eu sei qual a interação que vai ocorrer? É isso que você está dizendo, não é? Então, na verdade... Esse elétron, ele está na condição tal. O tal. elétron é o átomo inteiro, por exemplo. Então, mas esse elétron está numa condição tal. Ou ele está livre, ou ele está preso, ou ele está preso fracamente, ou então ele está preso muito fortemente dentro da molécula ou dentro do átomo. Qual é o espalhamento que vai acontecer? Né? Tá, entendi. Se resume ao que a gente, no fim das contas, estava falando antes, de alguma forma. Porque se você está falando de um fóton e um elétron numa condição genérica, e aí você fala qual é o espalhamento que vai acontecer, um fóton e um elétron, seja ele em que condição que ele está, é difícil da gente discutir, porque tem um monte de probabilidade envolvida. E quando você fala de condição, você está dizendo, eu sei absolutamente onde esse elétron está, o que ele está fazendo, que energia ele tem. Mas eu não posso discutir isso. Eu sou proibido de discutir isso por lei. Entendi. Tá bom. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, tá certo? Então, a questão que você está colocando, ela é um problema inverso do problema que a mecânica quântica tenta explicar, né? Então, o problema que você tá levantando é um problema de origem clássica, no sentido de que você quer resolver o exercício como se ele fosse clássico. Eu tenho um fóton, ele está colidindo com um elétron. E o que eu estou dizendo aqui é,
O Compton fez esse experimento. Ele mediu esses fótons. Por que tem 2 picos? Entende? Ele não discute o que aconteceu com um fóton individual, mas ele discute o que acontece com os fótons coletivamente. Entendi. Eu entendi agora como se resume essa questão, se resume ao que a gente discutiu antes, de ter várias questões, vários fatores, probabilidade, etc., influenciando isso. Então, quando você diz, quando é que eu vou calcular o espalhamento Thomson, quando que eu vou calcular o espalhamento Compton, quando que eu vou calcular o efeito fotoelétrico? Olha, a diferença entre eles é a probabilidade de ocorrência. Quer dizer, quando você fala de um efeito Compton, existe um elétron que esteja livre em momento zero, né? Quando você está fazendo isso, você está fazendo uma aproximação de uma classe de elétrons, né? Tem os elétrons que estão livres, com uma energia muito pequena. Pode ter um elétron preso numa eletrosfera de um átomo, mas ele está numa camada muito externa, então a energia dele é muito, de ligação dele é muito fraca. Então você pode eventualmente considerar ele como um elétron em repouso, ou então um elétron que está preso numa molécula, mas ele está também muito fracamente ligado. Então o espalhamento que vai ocorrer pode ser um espalhamento Compton. Esse elétron atende essas características, entende? Então vai ter o elétron que está fortemente ligado dentro de um átomo de ouro, por exemplo, lá na camada K, ele está fortemente ligado. Então quando chegar um fóton interagir com ele, ou ele vai fazer um espalhamento Thomson, ou ele vai fazer um efeito fotoelétrico. Entende? Depende de qual é a energia do fóton, de qual é a probabilidade de cada um desses efeitos ocorrerem. Eles são concorrentes, são efeitos concorrentes, né? Entendi. Quando um acontece, o outro não. Mas qual é a probabilidade dele acontecer? Entende? Aí tem que calcular as probabilidades. Então, quais são os elétrons que atendem às características do efeito Compton? São aqueles que ou estão fracamente ligados ou estão com energia cinética muito baixa. Então, quando é que a gente usa, por exemplo, o efeito Compton? Eu uso o efeito Compton no trabalho em física nuclear para explicar o fundo de espectro gama, porque o fóton gama ele interage com os elétrons que estão fracamente ligados nos átomos que constituem os materiais e produz um espalhamento que é contínuo, tem várias energias e tal. Então eu uso a expressão Compton para calcular qual é o fundo contínuo do espectro. Mas com quem os fótons estão interagindo? Não tem ali na prática um fóton livre com energia muito pequena. Então ele está interagindo com os elétrons, né? Eu falei fóton, mas é elétron. Um elétron livre com energia pequena. Ele tem os elétrons que estão fracamente ligados naqueles átomos, naquela rede cristalina. É neles que ocorre o efeito Compton. Agora, individualmente, qual vai ocorrer? Aí é difícil. Certo. Obrigado, professor. Eu que agradeço a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Como você fez essa discussão com o André, eu não sei se o André tem alguma coisa adicionada ao que eu falei. Absolutamente nada, professor. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então eu vou para uma pergunta que fizeram na aula passada, que eu fiquei de responder, e eu preparei um slide aqui. Eu acho que ele está meio confuso, mas ele está confuso porque a pergunta é difícil, certo? Vamos lá. Alguém perguntou, não sei se foi o Gilberto, por que quando a gente faz a demonstração da radiação do corpo negro, a gente usa uma função de distribuição de Maxwell-Boltzmann igual a essa daqui? Deixa eu... não. Okay. Por que a gente usa uma distribuição de Maxwell-Boltzmann igual a essa daqui?
A vezes exponencial de menos E sobre KT, e não aquela que a gente aprende em termoestatística, que é N de EdE igual a uma constante vezes raiz de E vezes exponencial de menos E sobre KT. Quem fez essa pergunta para mim? Tá na sala agora? Tá, foi o Guilherme. Não sei se foi, mas de qualquer forma, eu espero que vocês se lembrem dessa pergunta. Alguém fez essa pergunta. Por que a gente usa isso e não isso? Aí, olha só, eu vou tentar explicar para vocês qual é a diferença entre as duas fórmulas, tá certo? Essa fórmula aqui, N de EdE, ela dá um número de moléculas ou átomos ou constituintes de um gás que tenham velocidade, que é um sistema adotado como clássico que tem uma distribuição de velocidades, né, dada pela sua temperatura. Então, você tem aqui N de EdE, o número de constituintes que estão entre a energia E e E mais DE. Né? E aí você tem essa função aqui. Só que essa função que dá o número de constituintes que está entre esse intervalo, ele é obtido pelo produto de duas funções. Uma é a probabilidade de você encontrar um dos constituintes na energia E até E mais DE. E a outra função é quantos estados estão disponíveis para serem ocupados entre a energia E e E mais DE. Tá? Então aqui a gente tem o N de E vezes DE é igual a G de E vezes F de E vezes DE. Então, o G de E é a função que dá o número de estados possíveis que podem ser ocupados entre a energia E e E mais DE. E o F é a probabilidade de que alguma das partículas ocupe esse estado. A gente fez isso na aula do Evidências da Mecânica Quântica, parte 1, 2 vezes. Né? Então, a gente fez a primeira vez na demonstração do Rayleigh-Jeans, onde aqui no G de E a gente fez aquela mudança de coordenada, foi para NX, NY, NZ, aí tinha uma esfera, a gente pegou a densidade de estados que cabia entre num voluminho lá da casca esférica, né? Então a gente calculou quanto era o G de E e multiplicou pelo F de E, que é a distribuição de Boltzmann, certo? Então, quando a gente vai chegar aqui, a gente passa por esse passo aqui, né? Então, esse aqui eu não quero entrar nesse detalhe porque não é pertinente nem ao curso de Física Moderna 1 e nem, pelo que eu me lembro, a ementa do curso de licenciatura. Mas isso aqui é o tal do ensemble canônico. Mas vocês, eventualmente, alguém que se interesse por isso, pode encontrar no material de Física e Estatística, por exemplo. Né? Então, olha só, o N de E de E vai ser igual a uma constante de normalização vezes esse G de E, vezes E elevado a menos exponencial, né? Número de Euler elevado a energia sobre KT, vezes DE. Né? Aí a gente precisa achar quem que é o G de E. Né? O número de estados disponíveis entre E e E mais DE. Né? Então, para isso, se usa essa igualdade aqui, ó, que é a distribuição entre a distribuição de estados possíveis de serem ocupados entre o momento P e P mais dP tem que ser igual à distribuição de estados possíveis de serem ocupados entre energia E e E mais DE, sendo P e E relacionados por essa equação aqui. Né? P igual a raiz quadrada de 2ME. A gente pode fazer uma conta exatamente análoga àquela que a gente fez no caso do Rayleigh-Jeans, que a gente fez uma esfera no sistema de coordenadas NX, NY, NZ, só que no espaço PX, PY, PZ. E aí a gente vai achar uma relação entre o P2 vezes dP e E elevado a raiz, e E elevado a menos 3, E vezes E elevado a menos meio, certo? Então, olha só, a gente acha uma proporcionalidade entre o G de E e o G de P, que aparece essa E sobre raiz de E, que é raiz de E, certo?
Então, resumindo, qual que é a diferença entre as duas expressões? A função f, que é a que a gente usou no caso da aula da radiação térmica, ela é a probabilidade de você encontrar uma partícula no estado I, entre as energias E e E mais DI. Certo? Agora, essa função com a raiz, ela leva em conta a disponibilidade de estados entre a energia E e E mais DI. Certo? Então, nesse caso aqui, a disponibilidade de estados cresce com raiz de E. E no caso da radiação do corpo negro, a demonstração toda fica em torno desse G de E aqui. Então, o Rayleigh-Jeans adotou um G de E, a gente adota outro G de E. A gente não. O Planck adotou outro G de E. Certo? Eu não sei se isso ajudou ou atrapalhou, mas a diferença das duas funções é essa. Então, a gente usa a F, porque justamente a gente está fazendo suposições a respeito da disponibilidade dos estados existirem na região E e E mais D. Ficou mais claro a respeito disso? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Seja do vídeo, seja da lista, seja desse assunto aqui. Bom, então, não havendo mais perguntas, então eu vou ficar aqui conectado mais um tempo, caso alguém queira falar comigo, mas eu já estou encerrando a aula de hoje. Então, quarta-feira nós teremos mais um vídeo e segunda-feira nos encontramos novamente para discutir o vídeo que vai sair na quarta-feira. Então, até mais, pessoal.